setembro, que hoje, à 1h, a RTP3 abre uma emissão especial para acompanhar, noite fora, este dia de eleições presidenciais nos Estados Unidos, que vamos agora analisar com os convidados em estúdio do 360, Nuno Severiano Teixeira, diretor do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova, e Carlos Gaspar, professor universitário, especialista em política internacional. Muito boa noite aos dois. Não é bem um exercício de adivinhação, mas mais ou menos. Professor, esta grande corrida às eleições, com mais de 100 milhões de pessoas a votar antecipadamente, como estamos a ouvir nestes relatos, também uma grande adesão no dia de hoje. Isto, pelos dois lados da campanha, isto preocupa ou um lado e alegra o outro? Ou não fazemos a minha ideia? Como é que um analista olha para isto? Os americanos viveram 4 anos num regime de exceção permanente. E, portanto, estas eleições não podiam ser normais. E, de facto, não estão a ser normais, tendo em conta o que está em jogo e quem é o presidente Donald Trump. Desde os anos 60, que não há numa eleição presidencial uma votação acima dos 50%. Nixon foi o último que teve, salvo erro, 60% de participação eleitoral. E tudo indica que aqui esse número vai ser ou recuperado ou mesmo ultrapassado. E, portanto, são muitos anos de uma forte abstenção que podem ser invertidos. O presidente Trump tem uma coisa que o separa, entre outras, completamente dos seus predecessores. É que a sua cota de popularidade nunca variou. Não é verdade de Reagan, não é verdade de Clinton, não é verdade do Bush pai, não é verdade do Bush filho, não é verdade sequer de Obama. Tiveram sempre altos e baixos. Desde logo porque o presidente, quando é eleito, tem uma recepção da comunidade política que faz com que os seus opositores, o outro lado, republicano ou democrata, reconheçam o presidente dos Estados Unidos. Ele nunca foi reconhecido assim, nem quis ser. Ele fez no discurso inaugural mais duro e mais sectário que jamais um presidente dos Estados Unidos fez. E ele teve sempre, ele nunca mudou, teve sempre naquela margem dos 40%. Sempre. Durante 4 anos teve no 40%. É um presidente tribal e viveu em estado de exceção e num regime de conflito permanente para manter a mobilização desses 40%. Mas aparentemente hoje o eleitorado centrista veio votar naquilo que é provavelmente o último dos centristas na política norte-americana, que é Joe Biden. Oxalá. Bem, a tendência nos Estados Unidos, a regra, vamos dizer assim, na história eleitoral dos Estados Unidos, é que os presidentes são reeleitos. Há, no entanto, por causa ou de guerras ou de grandes crises, no século XIX e no século XX, casos de presidentes que não foram reeleitos. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Hoover, que a seguir à grande crise de 29, perdeu para Roosevelt. Portanto, se Trump perder, não é uma coisa inédita. Estamos no rescaldo, enfim, estamos no meio de uma enorme crise pandémica e portanto, não seria uma coisa inédita. Agora, eu diria que o que é espantoso neste momento é que depois de 4 anos de disrupção permanente na política interna e até na ordem internacional, depois de uma gestão caótica da pandemia, ainda estejamos na incerteza relativamente a quem vai ser o presidente dos Estados Unidos. Isso é que é notável. E como dizia há pouco o Carlos Gaspar, eu acho que estão coisas muito importantes em jogo nesta eleição. Eu diria que estão 2 coisas essenciais em jogo. No plano interno está em jogo a democracia americana e no plano internacional está em jogo a estabilidade da ordem internacional como a conhecemos. No plano interno eu acho que há 2 coisas que são fundamentais. A primeira são as instituições, desde logo o equilíbrio de poderes, os chamados checks and balances, que o Presidente ao longo destes 4 anos tentou sempre minar, desde o engrandecer do poder do Executivo e a desvalorização do Executivo, o ataque sistemático aos mídias, a tentativa de controlar, neste caso, o Supremo Tribunal, já tem 6 contra 3, portanto, tudo aquilo que possa diminuir o seu poder está sob ataque. E, portanto, é o normal funcionamento das instituições que
um eventual segundo mandato poderia agravar. Mas pior do que isso, eu acho que são as regras informais, são as normas da cultura política americana que estão também sobre ataque e que são tão ou mais importantes do que as instituições. Isto às vezes é muito abstrato e é difícil para quem não está dentro destas matérias perceber, mas se me deixar contar uma história, eu acho que se percebe perfeitamente. Ainda ontem, num seminário que tivemos, um colega nosso relembrava esta história que eu acho que é ilustrativa daquilo que estou a dizer. Na terceira eleição presidencial, Adams contra Jefferson, o presidente Adams perde as eleições. E a sua entourage política diz-lhe: não aceites o resultado. Tu és o comandante em chefe das Forças Armadas, usa a força para te manteres no poder. E Jefferson disse: não, eu vou aceitar os resultados das eleições. Adams. Jefferson toma o poder e a sua entourage diz-lhe: acaba com a oposição. Eles fizeram-te a vida negra, acaba com a oposição. E Jefferson disse: não, eu não vou acabar com a oposição, porque isso é a tradição da democracia americana. É este aceitar das regras democráticas, é este respeitar a oposição política, aceitar o adversário como um igual. São estas normas que Trump pôs em causa ao longo destes 4 anos e que estariam absolutamente em causa daqui para a frente se houvesse um segundo mandato do presidente Trump. Ele abalou as instituições, lembramos-nos todos da convicção que havia há 4 anos de que Trump é um homem fora do sistema, não tem o mesmo código que a democracia tem tido nas últimas décadas e o sistema há de moldá-lo. Não foi bem isso que aconteceu. Que cicatrizes é que ficam na coesão social e que marcas até nas instituições ficam ao fim de 4 anos de Donald Trump? Donald Trump é uma espécie de rei louco, mas as divisões já existiam e continuam e vão continuar mesmo com o presidente Joe Biden. Há uma polarização muito profunda na sociedade norte-americana, uma polarização muito profunda entre republicanos e democratas. Os republicanos já não são um partido conservador que defende a economia de mercado e os democratas já não são o partido das classes médias, trabalhadoras e dos sindicatos que defende uma visão progressista. Há pouco a Márcia Rodrigues estava a explicar-nos que não são todos socialistas no Partido Democrata. Era o que faltava. Mas no Partido Republicano há uma deriva populista reacionária que é em tudo contrária à tradição conservadora. E a polarização entre os dois partidos é uma polarização cada vez mais identitária e mesmo em certos casos racial, o que é perfeitamente insuportável e no limite põe em causa a própria continuidade de uma comunidade política unida nos Estados Unidos. Professor, se Donald Trump ganhar esta corrida, que marcas, quais são os riscos de mais 4 anos desta linha de governo? Como eu dizia há pouco, acho que há riscos no plano interno e acho que há riscos no plano internacional. Os riscos no plano interno são justamente o do agravar da crise do sistema democrático, nas suas regras e nas suas instituições. No plano internacional é, digamos, o fim da ordem internacional liberal como a conhecemos desde a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, desde a Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos foram um país virado para fora, um país que perseguiu um objetivo de hegemonia internacional e que moldou uma certa ordem. Uma ordem fundada no livre comércio, uma ordem fundada nas alianças permanentes, a NATO, por exemplo, mas também com os aliados asiáticos, e uma ordem fundada na democracia, no princípio da promoção da democracia, da defesa dos direitos humanos e do Estado de Direito. Ora, se, por hipótese, Donald Trump vencesse, eu acho que tudo aquilo que até agora ele fez para minar essa ordem internacional seria levado ao extremo. Ou seja, o fecho da economia mundial, digamos um protecionismo levado ao extremo com o decoupling, com o corte com a economia chinesa e, portanto, um fecho da economia global, o fim das alianças permanentes tal como as conhecemos e, depois de ter posto em causa a credibilidade do artigo 5º da NATO,
uma eventual saída dos Estados Unidos da NATO, não é uma coisa impensável, digamos assim. A crise do multilateralismo, ou seja, agravar a crise do multilateralismo, ou seja, por exemplo, continuar, já saiu dos acordos multilaterais do clima, dos acordos nuclear do Irão, já retirou os Estados Unidos da Comissão de Direitos Humanos, da Organização Mundial de Saúde. Portanto, esse processo de retirar os Estados Unidos das organizações e das agências das Nações Unidas poderá continuar e, portanto, no fundo, estávamos a caminho de uma ordem internacional completamente diferente. Naquilo que é a grande dinâmica, ou a dinâmica central que se antevê de rivalidade entre os Estados Unidos e a China, isso só favorece a China e só enfraquece os Estados Unidos na ordem internacional. O Sr. Carlos Gaspar estava a olhar para a situação em questão, tanto o Partido Republicano como o Democrata, uma derrota de Joe Biden com o Partido Democrata praticamente em implosão. Que leitura ou que antevisão política é que podemos fazer dos próximos tempos, dentro daquele partido? Não, o Partido Democrata é um partido também, ele dividido, nos dias de hoje. Dividido entre uma ala mais radical, mais à esquerda, essa sim, próximo daquilo que é o socialismo, e uma ala centrista, liberal, como nós a conhecemos. O que tem acontecido é que a polarização da vida política americana, não é verdade, promovida por uma estratégia de Donald Trump, tem favorecido a ala esquerda do Partido Democrático. O que os democratas perceberam nesta eleição é que a polarização numa eleição presidencial como na de 2016 favorece Donald Trump. E que estas eleições se ganham, porque a ganhar, ganham só o centro. E por isso Joe Biden, um homem que constrói pontes e que não... Exatamente, e é por isso que Joe Biden era a única hipótese possível para poder ganhar as eleições. Não é um candidato empolgante, como todos sabemos. Ainda bem. Mas é um candidato que não suscita ódios, como aconteceu com Hillary Clinton em 2016. A democracia deve ser calma e cinzenta. E não um regime de exceção. Eu cinzenta não diria, mas serena. Cinzenta. Mas Joe Biden é um cinzento. Calmo e cinzento. É um democrata. Mas porquê é que diz ainda bem? Ainda bem que é cinzento. Porque a democracia não é o regime da excitação. Os regimes totalitários é que são os regimes da mobilização. A democracia não é um regime de excitação. É um regime em que se governa, em que o povo governa para o povo, para resolver os seus problemas, para garantir a sua unidade e, no caso dos Estados Unidos, também para garantir a estabilidade internacional. A estratégia de ruptura, a excitação permanente são sinais típicos do populismo e do autoritarismo, não são sinais de uma democracia liberal. Nas próximas horas vai estar atento à contagem de votos em que estado? O que é que para si é decisivo nas próximas horas? Entre o Texas, a Florida e a Pensilvânia, a coisa resolve-se. E, portanto, basta esperar 2, 3 da manhã, se quiser ter o Texas também, e a coisa fica resolvida por aí. Há algum risco de Donald Trump não se recusar a reconhecer uma derrota? Ele recusa-se sempre, ele não tem para onde ir. Há aqui uma situação nova, não é? Porque um presidente dos Estados Unidos, um presidente normal dos Estados Unidos, tem para onde ir, sabe o que é que vai fazer a seguir. Este homem não tem para onde ir, nem sabe para onde vai. E, portanto, vai haver um período, mais uma vez, esperemos que um último período de exceção, esperemos que não seja tão violento como outros anteriores e que, sobretudo, não provoque uma violência social, uma violência na rua, na sua despedida, mas o problema existe. Ele não sabe para onde é que há de ir e ninguém sabe para onde é que ele vai. Se ele pode Talvez para um programa de televisão, que é de onde ele veio. Não sei se estão preparados para o receber, eu não estaria, certamente. Eu passava por aqui. Podemos vir a assistir a uma luta jurídica de semanas, de meses, um período de indefinição provocado por... Bem, nós esperamos que não, mas essa possibilidade existe, não é? Há diferentes leis
não há uma lei eleitoral global, há 50 leis diferentes, cada uma dessas leis eleitorais prescreve, digamos, procedimentos diferentes de recenseamento, de contagem dos votos. Uns são contados mais cedo, digamos, começam antes do dia da eleição, outros só podem ser começados a contar, como é o caso, creio que, da Pensilvânia, a partir da data da eleição. Uns têm 3 dias a partir da eleição, outros vão até 15, portanto, há aqui uma decalagem de tempo em que essa situação se pode desenvolver. Eu acho que muito vai depender do discurso que o Presidente fizer nas próximas 24 ou 48 horas, se ele acalmará os seus adeptos, os seus apoiantes, ou se, pelo contrário, como é típico dos populistas, os mobilizará. E, portanto, essa vai ser a questão. No caso de haver dúvidas e, portanto, destas se produzirem, digamos, batalhas jurídicas ou judiciais, eles terão que percorrer um trâmite primeiro administrativo, depois judicial no Estado e só finalmente é que chega ao Supremo Tribunal Federal. E aí, se chegarmos a esse ponto, sem dúvida, digamos, Trump tem uma posição mais confortável, porque tem 6 juízes contra 3. Ainda assim, digamos, os juízes têm que se reger por critérios que são essencialmente jurídicos e, portanto, vamos ver. Mas esperemos que não chegue a esse ponto. Nuno Severiano Teixeira e Carlos Gaspar, muito obrigada aos dois. Muito boa noite.